Se você entrasse em um app de namoro querendo dar uma relaxada, mas acabasse encontrando uma sucubus demoníaca que vai fazer de tudo para acabar com a sua vitalidade, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Chris tentando escapar do charme dessa criatura. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a relaxadora demoníaca em sucubus. Esse cara está prestes a cometer uma atrocidade. O Dr. Orion está se preparando para fazer algo horrível, mas antes disso, ele queria pedir desculpas ao matar de Ginny, porque sabia como iria ser conhecido e o quanto iam falar dele após terminar o que estava prestes a fazer. Porém, ele precisa pedir um último favor, implorando para que a Ginny postasse sua pesquisa em algum lugar, doasse ou colocasse em uma página online para ajudar outras pessoas, pois ninguém mais devia passar por tudo aquilo. Em seguida, o Orion sai do carro e podemos ver que ele estava meio ferido, mas ainda não sabemos o que aconteceu. Longe dali, conhecemos o Chris, que estava recebendo uma ligação da sua mãe Denise, perguntando se ele queria ajuda nesse fim de semana para lidar com tudo o que estava acontecendo e cuidar do Mike também. Mas o homem diz que não, e sai da ligação para socorrer o seu bebê que estava chorando no berço. Depois de acalmar o bebezinho, o homem entra em cal com seu amigo Eri, que poderia facilmente ser um Red Pill do nível calvo do Campari, porque ele começa a falar sobre como já pegou diversas garotas, e incentiva o seu amigo recém-separado a criar um perfil em um site de namoro que parece muito com o Tinder, dizendo que ficar com mulheres diferentes iria ajudá-lo com a confiança e a autoestima. Mas o Chris parece não ter certeza se queria participar disso, pois se alguma jovem aceitasse o convite, ele não estaria pronto, já que ele tinha se separado há apenas 2 semanas, e não era uma coisa certa, apenas estavam testando como era ficar longe um do outro. Só que depois de muita insistência, o Chris acaba aceitando, e o Eri manda ele curtir o perfil de todas as meninas que aparecessem, pois ele tinha que manter o padrão baixo por enquanto. Com isso, o cara sai curtindo todo mundo, até que sem querer ele curte o perfil de uma colega da sua esposa, que fazia academia com o casal, e isso deixa a garota um pouco irritada, e faz até o Chris desligar a call com o Eri, pois ele viu que os conselhos do cara eram uma porcaria. E aí o Chris começa a entrar em pânico, pois ele não sabia como pedir a Caroline que não contasse a sua esposa sobre isso, até que ele recebe uma ligação da sua mulher. Em pânico, ele atende a Sharon, que parecia estar em um bar, e já estava meio alegrinha. Então a moça pergunta como é que o Mike estava, e o cara garante que o filho deles foi muito bem cuidado durante todo esse tempo. E aí a Sharon conta que um casal de amigos tinha acabado de se casar, e que ela ficou com inveja, pois os dois tinham o que a mulher tinha com o Chris no início do casamento. E o Chris até tenta falar que poderiam tentar isso de novo, mas a Sharon parece não ter certeza se isso seria possível. Nesse momento, a Charlize, uma amiga dela, parece pedindo que desligasse o telefone, pois ela ainda estava separada do cara. E antes de desligar, Sharon disse que o amava, deixando o Chris com ainda mais peso na consciência. Bom, galera, essas situações são bem complicadas de se lidar, porque casamento é uma parada bem difícil de fazer dar certo, dependendo com quem você casou, é claro. Porém, se os dois realmente queriam ficar juntos, como aparenta até aqui, seria muito melhor procurar fazer uma terapia de casal antes de escolher essa separação, já que durante esse tempo, os dois podem fazer alguma bobagem que vai custar a relação, como a que o Chris está fazendo nesse momento. Fora que o Mike tem pouquíssimos meses de vida. E galera, várias pesquisas mostram que o primeiro filho testa muito um casal. A maior parte das brigas surgem nesse tempo, pois os dois vão estar cansados, dormindo pouco e consequentemente estressados, o que vai aumentar as discussões. É totalmente normal ter problemas na relação nesse período. E é claro que também tem a possibilidade dos problemas terem começado há muito mais tempo, e os dois decidiram tomar aquela famosa decisão de ter um filho para ver se conserta a relação. O problema é que na maioria esmagadora das vezes, isso não dá certo, e na verdade acaba piorando, por conta de todas as coisas que eu falei antes, e você só vai estar estragando a vida dessa criança que vai nascer no meio de 2 pais brigados. E se na verdade o Chris está decidido e quer de fato seguir em frente, um aplicativo de namoro é a pior coisa que ele poderia escolher para fazer isso, já que caso vocês não saibam, pessoal, aplicativos e sites de namoro geralmente vão te ferrar mais do que te ajudar a conhecer um parceiro, e isso acontece por 2 motivos. Primeiro, que se você começar a namorar muito rápido, eles vão perder um usuário e cliente potencial, e segundo, porque a maioria desses apps ou sites ganham com as propagandas que aparecem nas páginas. Portanto, quanto mais tempo eles te seguram no aplicativo, mais dinheiro eles ganham. E tanto o Tinder quanto outras plataformas são empresas, então geralmente elas vão valorizar mais o lucro do que a sanidade dos seus usuários. Então eles manipulam as pessoas que aparecem pra você, deixando as que têm menos chances de te aprovar, forçando você a consequentemente ficar mais tempo no app. Ou seja, galera, saiam fora dessa furada. E agora vem um papo de coach. Se vocês querem conhecer alguém, trabalhem em vocês mesmos para se tornarem pessoas melhores e mais atrativas, e principalmente saiam de casa. Dificilmente alguém conhece a mulher ou homem da vida preso no quarto sem falar com uma alma viva. Ah, e por último, galera, quando você é casado, tem que tomar muito cuidado com o tipo de amizade que você mantém. Tá certo que o Eli era casado também, mas agora o cara virou um baita de um cafajeste. E se você é esperto e quer ter um bom relacionamento, ter esse tipo de amizade que faz você baixar um aplicativo de relacionamento na primeira briga com a sua esposa, é o tipo de cara que quer te levar pra gandaia porque ele não consegue arranjar ninguém também, e quer um parceiro para ficar caçando. Pode ter certeza que quando ele achar uma pessoa pra namorar, você vai ficar chupando o dedo e sem ninguém. Ao terminar a ligação, ele corre pro computador e pede para Caroline não contar nada, e mesmo contra sua vontade, a mulher acaba aceitando. Nesse momento, o homem pensa em excluir a sua conta do site de namoro, mas ao ver o perfil da Adra, ele parece ficar meio hipnotizado pela foto da garota, olhando todas as fotos do perfil dela. E aí, como o sangue do cara não está mais no cérebro,
Nisso, eles dão match e o cara desiste de excluir o app e já sai clicando em um link bem suspeito no perfil da garota. Antes deles fazer o match, os dois começam a flertar, com o cara citando Harry Potter para a mulher. E aí ela conta que não poderia sair de casa, pois tinha se machucado há pouco tempo atrás, mas que já estava se recuperando. E principalmente contando ao cara que precisava da ajuda dele, pois estava presa em seu próprio corpo. Mas como a conversa estava fluindo bem, a moça convida o gado para uma videochamada. E imediatamente o cara avisa o Eri sobre o que estava acontecendo, perguntando se ele achava que aquilo era um golpe. E o Eri avisa pro Chris não clicar no link, pois isso estava com muita cara de golpe digital. Mas como eu disse antes, o sangue do cara não tá mais na cabeça certa. E assim o Chris o escuta e entra em ligação com a Aedra, que avisa não poder falar em voz alta, pois tinha perdido a voz. E ela achava melhor assim, pois adoraria ouvir o homem falando. E aí o Chris pede para a moça desligar o filtro, pois queria ver o rosto dela. Mas a Aedra diz que queria se sentir confortável com ele primeiro. Com isso, o Chris fica ainda mais desconfiado, falando que ela poderia ser uma IA, feita para enganar ele, o que era inútil porque o homem não tinha dinheiro. Só que a mulher fala para o seu novo amigo pedir para ela fazer algo, e assim provaria que é real. E além de provar que é um nerdola da marca maior pedindo para a mulher fazer a saudação vulcana, o Chris, espertinho do jeito que é, pede para ver as tatuagens dela. Então depois de fazer um tour pelo corpo da garota, o cérebro dele desliga de vez, e a outra cabeça toma total controle das ações do cara. Então ele decide seguir a conversa, mesmo com todas as red flags até aqui. Só que a garota pergunta se o homem estava bem, pois ele parecia muito chateado. Porém, ao invés de dar uma desculpa, o Chris estava tão carente que ele começa a desabafar da sua vida com a moça, falando que a empresa que ele abriu como cofundador estava prestes a falir, e além de ter muitas dívidas, o seu casamento tinha ido por água abaixo, fora que ele era pai, só que estava ali conversando com a Aedra ao invés de passar um tempo com seu filho, perguntando se ela achava que isso fazia dele uma má pessoa. Mas Aedra diz que ser assim só fazia dele humano. Com isso, ela fala para ele pedir mais uma coisa como recompensa por ter se aberto desse jeito, e ele pede para a jovem remover o filtro. Então Aedra obedece por um curto espaço de tempo, e diz que se ele quisesse, os dois poderiam se encontrar para se conhecerem melhor. Sem pensar duas vezes, o Chris pergunta onde, e a mulher envia uma localização que fica relativamente perto da casa dele, mas antes de ir, ele pede um segundo para pensar, e a Aedra pede que ele decida rápido. Bom, isso realmente tem cara de golpe. Isso porque várias pessoas ao redor do mundo usam essa tática de sedução para capturar a atenção de gados ou homens carentes e sugar todo o dinheiro da conta deles, pedindo presentes ou fingindo estar em situações de necessidade pro cara ter dó e dar dinheiro para elas. Ou até mesmo começam a trocar fotos íntimas e depois ameaçam o cara em vazar tudo se ele não pagar uma determinada quantia. E esse segundo caso geralmente acontece mais com homens casados, que tem mais a perder caso, por exemplo, a esposa fique sabendo dessa troca de mensagens, ou até mesmo dos encontros escondidos. E na minha opinião, foi eles que procuraram por isso. E é nítido que a Aedra está tentando seduzir o Chris, e mesmo ele falando que não tem dinheiro, isso não quer dizer nada, porque ele ainda pode acabar acordando em uma banheira de gelo sem alguns órgãos. Ah, e sem contar que às vezes, esses golpes aí nem são mulheres por trás, e sim outros caras. Fora que tudo até aqui está muito estranho da parte da Aedra. Primeiro, ela diz que não se sente confortável para mostrar o seu rosto, mas acaba mostrando bem mais do que isso, se é que vocês me entendem. E como se não fosse suficiente, ela ainda achou super tranquilo passar o endereço dela para um completo estranho que acabou de conhecer. Isso me cheira muito a armadilha. E a não ser que o Chris queira procurar seu rim no mercado negro ou ser sequestrado, eu acho melhor ele não ir. Quanto ao Chris, eu nem imagino porque o aplicativo que ele criou não tá dando certo. O cara clica em qualquer coisa que ele vê. E eu sei que só clicar em um link não vai infectar o seu PC inteiro, mas aquele link poderia baixar algum arquivo. E como essa mula aqui não tá raciocinando direito, era capaz dele clicar e instalar algum keylogger no PC, que monitora tudo que ele escreve. Ou até mesmo algum malware que rouba todos os cookies de autentificação do PC dele. Isso é responsável por todos os sites que ele está logado. E é dessa forma que muitos youtubers acabam sendo hackeados, pois os hackers enviam ofertas de anúncios em forma de arquivo, e quando você abre já era. Então imagina só esse cara aí, que tá sem vascularização cerebral, vendo um arquivo baixando no seu PC, e a mina mandando ele abrir. É claro que ele ia perder todas as contas bancárias. Além da burrice, o Chris está de fato parecendo muito carente, porque não devemos desabafar com pessoas que não conhecemos dessa forma. Fora que ele ainda contou um pouco sobre a sua empresa, e se ele tivesse mencionado o nome estaria ferrado, porque é bem fácil achar os nomes e dados pessoais de proprietários de empresas, apenas com o nome fantasia do negócio, mesmo que elas não sejam grandes ou famosas. Fora que sair de casa e deixar um bebê no colo sozinho apenas para dar uma relaxada, enquanto você ainda é casado, é um baita desvio de caráter. Do jeito que os bebês são frágeis, a criança morre de sede antes dele voltar, a não ser que o Chris não seja rápido só nas conversas, se é que vocês me entendem. Sem saber como reagir a tudo que acabou de acontecer, o Chris liga para o seu amigo Eri, falando sobre o ocorrido, mas deixando claro que não tinha vontade de ir, pois ele estava com medo de ser assassinado. Fora que não poderia deixar o Mike sozinho daquela forma. Eri até se oferece para cuidar do Mike, e pede uma foto da garota com quem seu amigo estava conversando, mas quando ele vê, fica assustado, pois tinha conseguido dar match com a mesma garota no dia anterior, só que não tinha nenhum link no perfil dela, e a moça também não mandou mensagem. Isso faz o Chris estranhar ainda mais a situação, decidindo que realmente não iria até aquela casa. Então os dois se despedem, e o homem entra no seu e-mail para conferir se tinha algo importante. E além de duas mensagens de sites adultos, tinha um e-mail que ele ignora sem saber que vai ser o maior erro da sua vida, pois a mensagem falava sobre o Chris precisar ter cuidado, pois ele estava correndo risco físico real. Porém, o cara apenas exclui tudo e conta a Aedra que não poderia vê-la. Nesse momento, as luzes da casa
casa se apagam, e o quadro dele com a esposa cai no chão, se quebrando por completo. Assustado, o cara sai pela casa checando se estava tudo bem, mas após averiguar o local, Chris vai preparar a mamadeira do Mike, sem perceber que alguém estava mexendo no seu computador, enquanto ele estava fora. Mais tarde, o cara se senta na cama pronto para dormir, mas antes posta uma foto de como o Mike estava, e dá uma olhada nas redes sociais. Quando ele menos espera, o cara começa a receber várias notificações da Adra, que começou a seguir ele, curtiu suas fotos e comentou em tudo. Ele até tenta mandar mensagens pedindo que ela não fizesse isso e apagasse os comentários, pois as coisas poderiam acabar dando certo com a Sharon, e ele não queria estragar isso. Só que a Adra apenas disse que não conseguia, pois ele era muito atraente. Enquanto eles conversavam, o Chris recebe várias mensagens de um número desconhecido, que dizia se chamar Dr. Orion, pedindo que ele ligasse para aquele número o mais rápido possível, pois ele estava correndo perigo. O problema é que a Adra começa a marcar o Chris em várias histórias provocantes no Instagram, e o cara acaba caindo na estratégia da garota. E aí ele simplesmente começa a fazer a arte da auto-relaxada, se é que vocês me entendem. Nesse momento ele começa a receber várias chamadas de Sharon e da sua mãe, mas ele ignora todas para continuar engatilhando a escopeta, até que o cara atende a sua mãe sem querer, e a Denise avisa o seu filho que ele estava aparecendo na câmera da babá eletrônica. Ok, esse cara é uma mula completa, esse maníaco acabou de traumatizar no mínimo 2 pessoas, e é muito estranho que uma mulher bonita como a Adra esteja dando match com vários caras diferentes, mas selecionando apenas os que pareciam mais desesperados para ir até a sua casa. Primeiro, porque isso tem muito cara de golpe, só que se fosse um golpe monetário, não teria razão para uma garota como ela ir atrás de pessoas sem dinheiro como o Chris, que estava financeiramente quebrado. E pelo amor de Deus, não vão pensar que eu estou falando que mulher bonita é interesseira, mas sim que ela está selecionando caras para ir até a casa dela baseado em uma conversa bem rasa, sem conhecer o cara direito e sem saber se o maluco é certo da cabeça. Não seria muito inteligente se arriscar dessa maneira, pois você poderia estar chamando um cara perigoso para ir até a sua casa, a menos que a Adra tenha um plano por trás disso, e o idiota do Chris não sabe pensar. Por isso que ela parece selecionar suas companhias, mas para chegarmos ao fundo dessa questão, teríamos que entender o porquê ela não quis trocar mensagens com o Eric, que com certeza iria aceitar ir até a casa dela sem pensar 2 vezes, porque esse cara é um completo idiota. Fora que o Chris não está levando em conta sua segurança pessoal, porque é muito estranho receber todas essas mensagens dizendo que ele está correndo perigo de vida, logo após todas suas luzes apagarem e você praticamente ter uma atividade poltergeist na sua casa. Sem contar que uma maluca esquisita começa a comentar sacanagem na foto do seu filho que é um bebê, e começa a stalkear a sua vida inteira, insistindo pra você ir vê-la. Se isso ainda não parecer um sequestro o suficiente, eu fico imaginando o que faria o Chris acordar pra vida. Afinal, o cara praticamente só choramingou pra mulher que a vida dele é ruim, que ele tá todo ferrado, sendo praticamente um imã invertido de mulheres, e mesmo assim ela tá implorando pra ele ir na casa dela. Se fosse eu nessa situação, primeiro que eu não estaria considerando trair a minha esposa, só porque ela está longe. Só isso aí já mostra que esse cara é meio doido. E com certeza eu escutaria o Dr. Orion, porque ele não teria como nos fazer mal por uma simples ligação. E se eu gravasse tudo e enviasse para as autoridades, caso necessário, eles saberiam quem é o criminoso, e eu ainda poderia ganhar proteção policial. Se bem que depois de ver o Chris fazer essas coisas absurdas do lado de um neném, eu não acho que o cérebro deturpado dele teria capacidade de pensar nesse plano. Quanto ao perigo nas redes digitais e computadores, galera, parece muito que o Chris é um pai de 62 anos disfarçado no corpo de um jovem. Porque primeiro, se ele não queria que a Adra ficasse fuçando no seu perfil na rede social, era só ele privar a conta e bloquear a garota. Em relação ao computador, o que o Chris parece ter pegado é um vírus malware conhecido como Hacked, o famoso Trojan. Porém, essa situação seria facilmente resolvida com a instalação de um bom antivírus. E esse tipo de vírus tem a capacidade de controlar o seu computador remotamente em segundo plano, e geralmente tem como objetivo roubar dados sensíveis como contas bancárias, ou até mesmo conseguir pegar o dono daquele computador em algum momento íntimo, e usar esse material para chantagear a pessoa, e conseguir algo. Aqui no filme, provavelmente isso foi pego quando o Chris clicou naquele link no perfil da Adra, já que é assim que esse tipo de vírus se instala nos PCs da galera. Ou seja, esse é mais um motivo para suspeitar da mulher. E parece que após clicar naquele link, a Adra parece ter ganho algum controle sobre o cara, porque ele praticamente ficou hipnotizado quando estava vendo os stories da mulher. E digamos que as coisas não funcionam assim. O cara não seria hackeado ou infectado apenas por ter clicado em um link, mas essa realidade parece que basta fazer isso para dar ruim. Percebendo o que realmente estava acontecendo, o Chris desliga e atende a Sharon, que conta ter aberto o vídeo da babá eletrônica no meio dos seus amigos, e ela pergunta o porquê desse doente estar fazendo isso ao lado da criança, e pergunta se ele estava vendo vídeos adultos, mas o cara fala que era apenas o Instagram. Com isso, a Sharon fica meio estressada, achando que o homem estava vendo as fotos de alguma conhecida, como a Charlize. Porém, o Chris fala que isso era maluquice, pois ele nunca iria usar a ex-esposa do seu melhor amigo para essas coisas. Então a Sharon desabafa, contando que o homem nunca foi um bom pai, e nem um marido presente, pois ele estava sempre trabalhando, e agora ainda ficava correndo atrás de outras mulheres, só porque o corpo da sua esposa já não era mais o mesmo de antes, após ter dado à luz. E ela diz que não queria permanecer nesse relacionamento que estava afundando aos poucos. E aí o Chris perde a cabeça, e diz estar dando o seu melhor, só que no meio da discussão o cara acaba chamando a sua mulher de Charlize, o que só piora o problema, fazendo a mulher desligar na cara dele. Depois disso, o homem recebe algumas mensagens da Adra, perguntando se ele estava bem, mas o cara admite que não. Então a mulher fala que poderiam ser fáceis as coisas entre eles, se o Chris quisesse. Porém, antes que pudesse responder, ele recebe uma ligação do Eric perguntando o porquê da Charlize estar ligando pra ele, e enviando diversos xingamentos. E depois de saber o que aconteceu, o Eric fica impressionado, mas fala que ainda daria para resolver. Tudo que
seu amigo precisava fazer era ter uma noite relaxante com a Sharon, para que a mulher se sentisse amada e desejada. Mas o Chris fala que isso era difícil para ele, pois ele queria sentir vontade de relaxar com ela como sentia no início, o que seu amigo disse ser impossível. Mais tarde, o homem liga novamente para Sharon, que aceita ouvi-lo, e ele se desculpa, contando que só não soube lidar com a vergonha que estava sentindo na hora. E aí a Sharon desabafa, que queria saber se seu marido ainda lhe amava e lhe desejava, pois ela não queria viver como colega de quarto dele. E o Chris diz que achava ela linda e que amava sua aparência. Feliz com isso, a Sharon abre uma chamada de vídeo para conversar olhando nos olhos do seu marido. Só que o Chris começa a ver ela como uma mulher muito mais velha do que a Sharon realmente era. Então, quando ela pergunta se era bonita, o Chris manda ela tirar o filtro, deixando a mulher insegura e fazendo ela desligar na cara dele. Bom, o Chris é o que eu chamo de pamonha. É impressionante a capacidade que o cara tem em dar bolas fora. Esse maluco parece que está tentando destruir o seu casamento inconscientemente. Porém, o que vamos discutir aqui é o fato da Sharon ter ficado com uma aparência muito mais velha do que ela realmente é, logo após a Adria ter falado sobre isso. Pois em um momento na conversa dos dois, a Adria pergunta se aquela mulher velha era a esposa do Chris, o que parece ter sido uma espécie de feitiço, que fez com que o homem realmente começasse a ver a sua esposa como uma velha. Então, a primeira habilidade que podemos ver dessa moça misteriosa é que ela parece ter a capacidade de usar feitiços ilusórios, portanto, deve ter alguma forma de se defender desse tipo de magia, que poderia ser excluindo aquela porcaria de aplicativo. Não faz sentido ele estar com aquilo instalado até agora. Em algumas histórias em que esse tipo de magia realmente existe, ela causa inconsistências na realidade, que podem ser notadas com facilidade. Como por exemplo, o Chris conversou com a sua mulher há poucos minutos atrás, viu várias fotos dela e inclusive deixou elas passando de fundo no seu computador. Logo, não faz sentido que a Sharon tenha envelhecido tanto em apenas alguns minutos. Tanto que ele achou que a moça estava usando um filtro. Portanto, o primeiro ponto que ajuda a lidar com esse tipo de magia é se atentar das inconsistências que ela causa na realidade, pois nenhuma ilusão é perfeita. O segundo é, obviamente, feitiços de reflexão, como o uso de espelhos ou amuletos que repelem ou lançam de volta essa magia ao usuário, virando feitiço contra o feiticeiro. Eu sei que isso pode parecer um pouco fantasioso para a situação atual, mas devido a tudo que vem acontecendo, não seria nem um pouco exagerado se prevenir e se proteger contra esse tipo de coisa. E a melhor forma, com certeza, seria sendo fiel, né? Depois desse fiasco de conversa, Chris recebe outras mensagens de Adria enviando um vídeo do seu corpo. E interessado, ele pede para ver o rosto da garota novamente, mas a jovem se nega de todas as formas, falando que não conseguiria fazer isso pois tinha se machucado muito recentemente, e ainda não estava forte para isso. Então ele pergunta quem lhe machucou, e Adria diz que explicará em breve, mas pede para se verem primeiro, pois ela estava louca para conhecer o homem. Nesse momento, o Chris recebe várias mensagens de Orion perguntando se ele conhecia alguém na internet recentemente, e aí ele começa a ligar pro cara, dizendo que só demorariam alguns segundos, pois o Chris estava correndo perigo. Curioso, o homem aceita a ligação, e o Orion já começa mal a chamada, perguntando se o Chris tinha conhecido uma mulher recentemente, e se ele teve algum contato de forma relaxadora com ela. Óbvio que isso deixa o homem bem alarmado, e ele fala que esse papo todo estava ficando estranho, mas o Orion conta que já estava rastreando o celular do Chris, e pede para os dois se encontrarem antes que seja tarde, podendo ser em qualquer lugar que o Chris escolher, até um lugar público, pois o velho não tinha intenção de machucá-lo de qualquer forma. Com isso, o Chris começa a pesquisar sobre o doutor na internet, descobrindo que ele foi demitido do seu departamento de ciências após um caso envolvendo assédio. E aí o Chris pergunta se foi ele que machucou a Adria, o que deixa o Orion muito intrigado, pois ele nunca teve uma aluna com esse nome, e pede que o Chris tenha cuidado, pois algo muito estranho estava acontecendo. Porém, o gado desliga e rapidamente inicia uma chamada com a Adria, que agora já estava falando. O cara até pergunta se ela recuperou a voz, e a mulher revela que ainda estava meio fraca, porém já estava quase conseguindo se recuperar. E aí o Chris pergunta se ela conhecia um tal de Orion, e só de ouvir esse nome ela já entra em pânico, perguntando se o Chris não estava indo vê-la, pois ele disse que já estava chegando no aplicativo de mensagens. Então o homem percebe que o doutor tinha hackeado a sua conta, e fala pra Adria que o Orion estava indo atrás dela, pedindo que a mulher saísse dali correndo para conseguir escapar, pois ele ia chamar a polícia para tentar ajudá-la. Só que a Adria se recusa, falando que a polícia só ia piorar as coisas pro lado dela, e implora para que o Chris vá buscá-la. Mas o cara pede um segundo para pensar no que fazer, pois ele tinha um bebê em casa que não poderia abandonar. Bom galera, é muito estranho que a Adria esteja falando tanto sobre estar machucada e se recusa a mostrar o rosto mesmo parecendo não ter vergonha do seu corpo, pois a primeira vez em que ela fez isso, não deu pra ver nenhuma cicatriz ou ferimento na sua face. E bom, pelo nome do filme já dá pra supor que ela é uma sucubus, né? E isso é o nome de um demônio. Nada mais justo do que assumir que a Adria é um demônio. Porém, o Tansão do Chris não chegaria nessa conclusão nem que estivesse escrita na tela do PC dele. Mas uma sucubus, se você não sabe, é descrita por várias culturas como um demônio feminino que seduz homens, geralmente durante o sono para sugar sua energia vital através de relaxadas. E é claro que existem maneiras de resistir a esse demônio. A mais fácil delas seria resistir à tentação que ela causa, que é algo que eu já citei várias vezes no vídeo, que seria cortar o contato com essa capirota aí, além de evitar comportamentos que vão dar mais poder para a sucubo, como a auto-relaxada que o cara tava praticando. Como a Adria já estava falando várias vezes pro cara que estava fraca, claramente ela não está em plena capacidade, ou precisa que a sua vítima vá se entregando aos poucos para ela ir ganhando mais poderes. E o nosso pamonha aqui é a vítima perfeita, né? Porque esse cara não consegue se segurar nem um pouco. Além de resistir ao capeta em forma de mulher, tem a proteção religiosa, que seria receber bênçãos ou exorcismos, além de usar objetos sagrados como um crucifixo, que poderia
iria ajudar a manter a sucubo longe do seu amiguinho. Sem contar que o comportamento da Adria é muito suspeito, afinal ela está se recusando a deixar o cara chamar a polícia mesmo em uma situação que supostamente a vida dela está em risco. E isso é um pouco bizarro, já que ela chega a mencionar que as autoridades só trariam mais problemas para ela, deixando a entender que talvez ela esteja envolvida em coisas erradas. Fora a insistência dela em querer encontrar o Chris naquela noite. Se levar em conta tudo que falamos até aqui, podemos supor que ela está tentando convencer o Chris a ir até lá para que ela pudesse adquirir força através dele e se recuperar totalmente. Mas a forma como ela faria isso é que é a nossa preocupação aqui. Até agora não foram mencionados desaparecimentos de homens na região, mas esse pode ser o primeiro dia de atuação dessa sucubo, então não temos como ter certeza. Quanto ao Orion, o forte desse cara não é a comunicação. Se ele realmente queria ajudar aquele idiota tarado, ele deveria ser específico e direto desde já, pois a forma que ele falou com o cara foi literalmente o pior jeito de resolver um problema que eu já vi na vida, praticamente deixando a entender que ele queria sequestrar o Chris e que estava espiando todas as suas interações online, já que era muito estranho ele saber de tudo sobre os acontecimentos recentes. Mas todo esse desespero do Orion, somado ao fato dele pedir um encontro, mesmo que seja em um lugar público, onde o Chris se sentiria seguro, pode indicar que ele realmente saiba de algo envolvendo essa mulher que a torna perigosa, até porque não podemos esquecer que ela estava stalkeando o Chris e falando um monte de bizarrices há poucos minutos atrás, além de enviar diversos vídeos provocativos, pedindo que ele fosse até a sua casa, mas se recusava a mostrar o rosto. E temos que combinar que é muito estranho você chamar alguém para sua casa sem ela nem ter visto seu rosto ainda. Se o Chris não fosse um idiota completo e tivesse o mínimo de inteligência, ele poderia supor que o Orion e a Adria estavam trabalhando juntos. Afinal, é praticamente impossível o cara saber que a Adria estava falando com ele, a menos que ele fique monitorando o perfil da mulher o tempo todo. Então ele poderia ser cúmplice dela, e ambos poderiam estar querendo tirar uma grana ou coisa pior do otário do Chris. Independente de qual situação seria, o correto seria esse burrão aprender como bloquear uma pessoa e fazer isso com ambos, pois dessa forma ele não daria chance pro Azara. Mas a gente já sabe que o cérebro desse cara não recebe oxigênio suficiente, e todo o sangue dele está concentrado na ferramenta. Após desligar a chamada, o Chris recebe mais um monte de mensagens do Orion, pedindo desculpas por não ser tão direto, pois não queria criar mal entendidos, ou que o Chris pensasse que ele era louco. Tarde demais pra isso, né? E em seguida ele enviou um vídeo dizendo que aquela foi a primeira tentativa da entidade de entrar na nossa realidade assumindo um corpo, e foi feita nos anos 2000, e ele pede para o Chris ser muito cauteloso, pois a situação era realmente perigosa. Então o cara começa a assistir o vídeo, que parecia ser de alguns homens dentro de um celeiro com muitas cabras, mas antes que o vídeo acabasse, o amiguinho do Chris está inquieto, e ele decide ligar para o Ed e pedir que ele ficasse de olho no Mike, pois ele queria ver a Adria, já que um tal de Dr. Orion hackeou o seu PC e parecia estar atrás da garota. Com isso, seu amigo revela que na verdade foi ele que hackeou a conta do Chris, pois por alguma razão, ele estava sentindo uma vontade incontrolável de ver aquela moça, e não entendia por que ele não tinha sido escolhido. Então, o Ed entrou na conta do seu parceiro para pegar o endereço, já que ele não queria aproveitar. Isso deixa o Chris extremamente irritado, dizendo que a Adria queria ele e não o Ed. Fora que depois de usar tanta besteiras durante tantos anos, a contagem de líquido vital dele era muito baixa, se é que vocês me entendem. Então mesmo se ele quisesse não poderia satisfazer aquela mulher. E os dois iniciam uma briga gigantesca a ponto de se ofenderem. Mas quando o Chris fala que se o Ed fosse seu amigo de verdade, ele iria parar com aquela maluquice. Então o cara aceita voltar para casa, mas se recusa a cuidar do Mike. Depois desse estresse, o Chris volta para o PC e termina de assistir o vídeo onde uma criatura bizarra meio humana e meio cabra sai de dentro do animal e imediatamente é massacrada pelas pessoas em volta, numa cena que deixa o Chris traumatizado. E esse Orion aí é completamente maluco. Como é que ele envia um vídeo desse sem nem explicar o que é direito? Em seguida, o Chris liga para a Adria, contando que quem hackeou sua conta foi seu amigo Eri e que ninguém iria atrás dela. Ao ouvir que o doutor não ia conseguir encontrá-la, a mulher fica muito aliviada e pede que o Chris vá até sua casa logo, pois ele era o único que fazia ela se sentir bem. Mas o homem se nega, pois toda aquela situação estava sendo muito bizarra. Com isso, Adria pede que o cara apague a luz, pois assim conseguiria tirar os óculos, já que ela estava se sentindo melhor. Com isso, ela revela grandes olhos esverdeados que parecem hipnotizar o Chris, e aos poucos, enquanto ela vai falando, a mulher induz o cara a um estado de relaxamento profundo. E quando o homem já estava caindo em seus encantos e praticamente fazendo web relaxamento, ela pede que o Chris pegue uma vela e acenda. Em seguida, os dois continuam o romance, até que de repente, o Chris aparece na casa da mulher sem nem notar o que estava acontecendo, quase como se ele fosse teleportado. Lá o clima vai esquentando, e enquanto eles estavam no ato, Adria começa a fazer perguntas estranhas, perguntando se o Chris a desejava, a amava e se ele aceitava fazer parte dela, e que ela entrasse dentro dele, lá ele. É claro que o idiota concorda com tudo, até que no final daquilo, a mulher desaparece, e o Chris retoma consciência. Bom, parece que a Adria também conseguiu encantar o Ed, como se fosse uma espécie de poder que ela tem de conseguir controlar os outros de certa forma, ou até seduzir todo homem que ela tem contato. Mas não é apenas um simples encanto, e sim a capacidade de fazer esse homem cometer loucuras por ela, como o Chris que quase estragou seu casamento que apesar de tudo ele parece gostar, e ainda cogitou deixar seu bebê de colo sozinho apenas para encontrar essa mulher misteriosa. Ou o Ed, que traiu a confiança da pessoa que ele mais gostava, apenas para ter a chance de relaxar com a Adria. É como se ela hipnotizasse os caras, fazendo eles entrarem em um estado de sugestão. Que pra quem não sabe, galera, o estado de sugestão ocorre quando a pessoa entra em um transe, que é induzido por um processo de relaxamento. Nesse estado, o cérebro da pessoa se torna aberto a qualquer comando ou ação, pois é como se todas as suas barreiras mentais estivessem desativadas. Parece que é isso que a Adria usa para controlar suas vítimas, e homens mais
desesperados como o Eri, já que apesar do Chris ser um carentola, ele está sendo um pouco mais difícil de encantar. Afinal, ela nem falou direito com o Eri, e o cara tá lá na frente da casa dela que nem um stalker esquisito. Tanto que quando o Chris entra nesse estado, ele chega a andar pela casa inteira sem nem perceber, e é teleportado para esse lugar, que parece ser um tipo de outra dimensão, então pode contar esse como mais um poder da Aedra. E agora tá confirmado que, sem dúvidas, ela não é humana, e realmente é uma sucubo, né galera? A não ser que você conheça alguma garota aí que tenha telecinese e consegue mover objetos da sua casa à distância. E até agora o que sabemos é que ela tem uma tendência a fugir da luz, pedindo que o Chris desligasse as luzes da casa, e evitando olhar diretamente para a tela do computador, pois isso machucava os seus olhos. Então lanternas, luzes UV e qualquer outra coisa que consiga emitir uma grande quantidade de luz pode atordoá-la e fazê-la perder a concentração. Isso até pode ser útil para quem sabe escaparmos de uma situação de ataque. Após uma das relaxadas mais bizarras que eu já vi, o Chris acorda em um local totalmente diferente da sua casa, e quando vai tentar fugir, o rapaz percebe que tanto as portas quanto as janelas do local estavam fechadas por paredes, o que não fazia sentido nenhum. Então ele tenta gritar por socorro, mas quando estava começando a entrar em pânico, o Chris recebe uma ligação do Dr. Orion, perguntando se o cara tinha continuado a falar com aquela mulher, ou se ele tinha tido algum tipo de relação com ela. E quando o Chris explica a situação, o doutor fala que ainda era possível voltar atrás, já que ele não teve nenhum contato físico com a entidade, mas para isso o Chris tinha que passar o endereço da sua casa. Então o rapaz obedece e ainda manda o código para desativar o sistema de segurança da casa. Com isso, o Orion fala que chegaria em 30 minutos, e pede para o Chris se acalmar, explicando que a entidade induzia homens em um estado mais suscetível, seja quando estavam dormindo ou em uma relaxada, onde o cérebro relaxava completamente para que ela pudesse entrar e hipnotizar ou encantar suas vítimas. Portanto, o Chris ainda estava em casa na frente do computador, tanto que quando o homem começa a se concentrar, ele consegue ver o computador na sua frente. Aos poucos, as suas roupas reaparecem, e o Orion pede que seu amigo continue se concentrando, até que ele chegasse para ajudar. Então, um buraco se abre na parede que prendia o Chris ali, e ele vê o Eri ligando para ele no computador. Por um segundo, o cara fica feliz por ter brigado com seu companheiro, para que ele não fosse até aquela mulher, pois ele acabou salvando a vida dele. Isso até o Eri mandar uma foto para o Chris, mostrando que estava na frente da casa daquela coisa, pedindo desculpas por não conseguir ouvir o amigo, mas que ele precisava experimentar aquele amor, pois não conseguia resistir, e a garota pediu para ele ir lá. Num lapso de consciência, o Chris consegue atender o amigo, mas ele estava preso na própria mente, e não conseguia de forma alguma responder o cara. Então, achando que o Chris estava apenas bravo com ele, o Eri se desculpa por tudo, e revela que ainda não tinha conseguido superar a Charlize, mas que esse lance de casar e ser pai não era pra ele, e tudo que o Eri precisava era se sentir bem com ele mesmo, e a Aedra poderia ajudar com isso. Então ele diz que ama seu amigo, e entra na casa, deixando o Chris em completo arrependimento por tudo que fez. Dentro da casa, o Eri percebe que estava tudo escuro, e moscas voavam por todo o local. Em uma mesinha tinha um bilhete pedindo para o homem beber aquilo que estava na taça, e subir as escadas, para finalmente encontrá-la. Sem pensar duas vezes, o Eri manda para dentro e sobe com a vela, achando um armário brilhando, mas quando abre ele não vê nada além de escuridão, até que Aedra aparece pedindo que ele siga pelo escuro. Lá dentro, o Eri é transportado até um quarto, onde finalmente podemos ver a verdadeira forma daquela entidade. Agora, dentro daquela dimensão, Aedra começa a seduzir o homem, dizendo que ninguém o entende como ela, todos os desvalorizam, até sua própria ex-esposa, sendo que o Eri escondia todas suas dores e depressão, apenas para fazer eles rirem e cuidar dos problemas dele. Então ela pergunta se o cara queria vê-la, mesmo que ela não estivesse na sua forma completa, e o Eri implora por isso. Então quando ele levanta o lençol, o cara encontra uma massa de carne rançosa e cheia de pus. Só que o encanto já estava tão forte que o Eri acha aquilo lindo. Então a Sucubus fala que juntos eles iam abrir uma fechadura que estava trancada há mais de 1000 anos, e o Eri começa a relaxar com essa massa de carne moída, e essa sim é uma das piores relaxadas que eu já vi. Só que quando ele termina, como a contagem de líquido masculino do cara era baixa, a demônio fala que não era o suficiente, e literalmente arranca toda a pele do cara pela pistola. E o Chris estava vendo tudo isso através daquela telepatia. Bom, pra vocês todos aí no comentário que gostam de falar, eu ia dentro, parabéns, esse aí era o destino de vocês. Será que valia a pena? Eu acho que não, hein? Por mais que você esteja em um tipo de alucinação colocada pela Sucubo, eu duvido muito que vale a pena fazer cosplay de Tita Colossal só pra essa relaxada esquisita aí. Agora que pelo menos um terço dessa sessão de comentários foi de F, dá pra gente pensar que em outras formas de derrotar essa Sucubo, já que por ser um monstro da classe demônio, rezas e rituais religiosos como o exorcismo podem ser capazes de banir essa criatura ou tirá-la do corpo de uma pessoa, que parece ser exatamente o que ela quer, pois ela fica falando frequentemente de estar presa em seu próprio corpo. Nessa mesma linha de raciocínio, objetos sagrados como cruzes, água benta e terços parecem incomodar a criatura a ponto de que ela se afaste, e símbolos de magia como o pentagrama invertido e o símbolo de Salomão conseguem retirar a força dela temporariamente. E assim como outros espíritos malignos, círculos de proteção feitos com sal e ferro não refinado têm a capacidade de ferir ou afastar os poderes da criatura. E a última fraqueza e a menos conhecida de uma Sucubus é que algumas lendas dizem que se você descobrir a verdadeira forma dela, que no caso seria a forma demoníaca, você perderia o encanto e a criatura ia perder todo o controle que tem sobre você. E agora deve estar fazendo sentido na cabeça de muita gente o porquê dela não querer se mostrar, pois aparentemente ela estava muito fraca para manter a ilusão por muito tempo, e por isso ela tentava de todas as formas se esconder até conseguir mais energia. E eu estou meio que repetindo tudo isso
do exorcismo e tal, porque o Orion aparentemente sabe com o que está lidando. E no mínimo, ele tinha que ser acompanhado de um padre, pronto para descer a reza braba nessa capeta aí. Porque vamos combinar, né, galera? Se tem alguém que é bufado contra esse tipo de demônio aí, é um padre com voto de castidade. Porque se nem o cara Red Pill tancou, só um padre mesmo para conseguir se segurar. Agora, falando desses dois marmanjos, ambos são estúpidos demais. Primeiro que uma sucubo se alimenta do desejo de relaxamento humano, e só esses dois devem ter dado o equivalente a umas 15 seringas de suco para essa criatura, o que torna suas ilusões e transes muito fortes e difíceis de escapar. Como se não fosse o suficiente, o Eren ainda aceita beber uma substância desconhecida, que poderia muito bem ser algo para dopá-lo, pois parece que durante os sonhos, a entidade tem força total e um controle maior sobre o seu alvo, ou seja, ele não só ignorou os avisos do seu amigo, como também deu a chave da sua mente nas mãos desse demônio, sendo que deveria ser uma regra de consenso geral que nunca se deve beber algo que um desconhecido te dá, e agora ele sofreu as consequências da sua burrice, sem contar que o Chris também é um animal, né? Quem é que fica concordando com tudo que uma mulher desconhecida fica falando, sem contar que o cara até acendeu uma vela para ajudar a sucubo. Esse demônio aí nunca deve ter achado tão fácil conseguir sacrifícios. O Chris fica completamente em choque vendo a cena do seu amigo virando Titã Colossal, e nesse momento, o Orion avisa que estava chegando, porém o Chris fala que não tinha esse tempo, pois depois de devorar o seu amigo, a Adro estava mais forte, e estava indo até a consciência dele como um portal para sugar o Chris também. Vendo que não tinha o que fazer, o Chris pede para o Orion cuidar do Mike, e se joga no Void da sua mente para impedir que a Adro conseguisse alcançá-lo. Pouco tempo depois, o doutor chega na residência e tenta acordar o cara, mas não consegue. Ele já estava com a consciência perdida. E aí, para honrar o que ele pediu, o Orion sobe até o quarto do Mike para cuidar do bebê, e percebe a câmera da babá eletrônica ali observando. Então ele volta até o Chris e apaga as filmagens, pedindo desculpas pois era tarde demais para ajudá-lo, já que a entidade escolheu ele por alguma razão, provavelmente pela gadice. E sim, essa parte é minha opinião. E aí o Orion diz que precisa acabar com isso antes que ela viesse para aquele mundo. Em seguida, o doutor pega um revólver, e mesmo o Chris tentando gritar e se libertar daquele vazio em sua mente, ele não conseguia. Porém, antes que o Orion o finalizasse, Cheryl chega na casa, fazendo o doutor ter que se esconder para não ser pego. Ela pede para conversar com seu marido, mas ao perceber que o cara estava naquele estado, a mulher liga para o hospital achando que ele tinha sofrido um AVC, até que ela nota um pé na escuridão, e percebe que não estava sozinha. A Sharon tenta ir até a bolsa pegar um spray de pimenta, cochichando no telefone que tinha um bandido na casa. Só que o Orion sai da escuridão rendendo a moça, e ordenando que ela minta que foi um alarme falso, e desliga o celular, deixando a Sharon sem qualquer chance de escapar. Rendida, a mulher tenta negociar com o Orion, falando que as autoridades já estavam a caminho, mas que o invasor ainda tinha tempo para escapar se saísse agora. Porém o doutor fala que não poderia fazer isso, pois ele tinha que acabar com aquela coisa antes que ela se manifestasse. Nesse momento, Orion diz que poderia finalizar ela e depois o Chris, e fazer parecer que foi uma obra do cara, mas jura que não iria tocar no Mike, pois ele não representava ameaça para o mundo, e que ele só estava fazendo isso pelo bem maior. E aí, a Adro aparece nas escadas como uma projeção astral, falando que amava o doutor e que não queria precisar feri-lo. Então ela se manifesta apagando as luzes e derrubando uma maçã no chão. Isso faz o cara perceber que a sucubus ainda estava fraca, porém estava se fortalecendo rapidamente. Então ele se prepara para finalizar a Sharon, só que a Adro liberta a consciência do Chris por um momento para que ele pudesse salvar a esposa. Então o Chris dá uma suspirada que assusta o Orion e dá tempo suficiente para a Sharon desarmá-lo. Com isso, a entidade joga o revólver para a mulher, que rende o doutor. O Orion até tenta explicar que a sucubus já infectou o Chris e que ela iria usá-lo para engravidar a Sharon e renascer nesse mundo. Porém, a mulher ignora e puxa o gatilho acertando o ombro do doutor, que decide ir embora dali e deixar eles se virarem com o problema que vão gerar. Bom, galera, já dava pra saber desde o início que a situação do Chris não foi causada por um AVC. Afinal de contas, o acidente vascular cerebral ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido. E vocês podem até alegar nos comentários que esse cara realmente não recebe muito sangue no cérebro, já que a ferramenta dele sempre tá pronta pro combate. E eu sei que isso é um pouco culpa minha, por dizer no vídeo inteiro que ele é um tarado de marca maior. Mas fazer o que, né? O cara realmente é assim. Mas existem dois tipos de AVC. O isquêmico, que é o mais comum, e acontece quando há um bloqueio de um vaso sanguíneo no cérebro, e o AVC hemorrágico, que é o rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro. Só que ambos têm vários fatores de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo e álcool, sedentarismo e obesidade, mas aparentemente o Chris não possui nenhum desses fatores de risco, e as chances de isso ter acontecido com ele são muito baixas. Fora que alguns sintomas desse tipo de fatalidade, como fraqueza ou paralisia súbita, que geralmente acontecem em um lado do corpo, dificuldade na fala ou confusão entre outros, não estão presentes no cara. Ele só tá travadão no lança mesmo, que nem o Art sentado na cadeira. De um ponto de vista clínico, o que o Chris parece estar experienciando seria algo mais como estar vegetando ou em um coma, pois a consciência muitas vezes desses dois casos está presente. Porém, a pessoa não tem capacidade de manifestá-la de forma alguma, e apesar do coma ser um sintoma de AVC, não necessariamente o AVC é a única causa. E apesar de infelizmente não existir uma forma definitiva de acordar o paciente em coma, fatores como a idade e saúde geral do paciente, a causa e extensão dos danos cerebrais, e principalmente o atendimento médico prestado com urgência, podem sim ajudar na recuperação. Quanto ao Orion, na situação em que ele está agora, não adianta tentar fingir que o crime foi cometido por outra pessoa, já que deve ter traços de DNA dele pelo local, além de que provavelmente o cara deixou digitais na mesa onde o Chris estava, no quarto do bebê e principalmente no painel
painel de código onde ele desativou o alarme para conseguir entrar na casa, fora que a Sharon tem uma arma em seu nome, e os investigadores iriam desconfiar de onde aquele revólver saiu. Portanto, o melhor a se fazer era tentar explicar o que houve para a mulher, ou tentar encontrar uma forma de ajudar o Chris. E se o problema é o órgão reprodutor do cara, era melhor dar um tiro nos Países Baixos do Chris, ou arrancá-lo com uma faca do que finalizar o maluco, pois caso o órgão seja retirado, a Sucubus ficaria incapaz de usar o corpo dele para poder voltar ao mundo. O maior problema disso é que o Orion não sabe conversar que nem um ser humano normal. Para um professor, esse cara não consegue explicar as coisas claramente, ou pelo menos contar uma história que deixe a mulher preocupada com o marido. Afinal, a arma foi voando para a mão dela. Ela não deve ser burra que nem o Chris para não perceber que algo sobrenatural estava envolvido. Depois de lidar com o invasor, a Sharon se ajoelha na frente do seu amado, implorando para que ele volte, pois o amava. E com um beijo, a consciência do Chris volta ao seu corpo, e ele desperta agradecendo a esposa por tudo. Logo as autoridades chegam e dizem que o Chris estava muito bem. Com o tempo, os dias vão passando, e a família vai ficando mais unida. Em uma tarde, o Chris vai até o computador, e percebe que a Caroline tinha mandado uma mensagem dizendo que pensou bem, e que queria ter algo com ele, enviando diversas fotos provocantes e um vídeo. Mas o cara aprendeu a sua lição, e fala que amava sua esposa. Só que parece que o aprendizado não serviu de nada, pois antes de excluir tudo, ele tentou abrir um vídeo da Caroline, e apenas isso foi o suficiente para abrir um espaço na mente do cara, para Adrian assumir o controle de novo. Um tempo depois, a Sharon desce as escadas, e seu marido a agarra iniciando uma pegação que termina em relaxamento, e durante o ato, a Sucubus revela que estava dentro dele, no espaço entre as suas células, e agora nunca mais iria sair de lá, enquanto que escolheu o cara porque as células dele eram fortes, só que não apenas por isso, e sim porque as células da Sharon também eram fortes, portanto eles poderiam fazer vários descendentes Sucubus, para que a sua raça pudesse prosperar na Terra, pois ela tinha tentado fazer o mesmo com o Eri e a Denise, mas o cara não tinha capacidade de gerar descendentes, e por isso o cara foi de F. Só que num lapso de consciência, o Chris se recusa a permitir que aquela entidade conseguisse o que queria, então ele se afasta da Sharon e usa os cacos de vidro do quadro para cortar fora o seu amiguinho, conseguindo impedir que a criatura conseguisse reencarnar nesse mundo. Porém, a entidade revela que ainda seria parte dele por toda a eternidade, e faria da vida do Chris um inferno. Mas quando o homem estava comemorando por ter conseguido vencer, o Orion surge atrás dele, dando uma machadada na cabeça do cara. Meses se passam, e vemos a Denise indo visitar a Sharon, e encontrando seu filho em um estado vegetativo. Porém, a Sharon tinha ótimas notícias para sua sogra, já que apesar das autoridades ainda não terem conseguido capturar o Orion, e de que o médico não conseguiu reimplantar a pistola do nosso amigo, uma boa quantidade de líquido vital foi extraída, que a Sharon usou para fazer uma inseminação e engravidar. E como o sonho da Charlize também era ser mãe, essa mulher decidiu compartilhar a substância com a amiga, e agora as duas estavam grávidas, de descendentes do Chris, que por consequência eram da Sucubus. E esse coitado apenas consegue ficar em pânico dentro da sua mente, sabendo que apesar de todos os seus esforços, a Adra venceu. Ok, se tem uma lição que todo mundo pode aprender aqui é, seja fiel. Afinal, o amor que o cara tinha pela esposa foi o que o salvou daquele primeiro transe, e o trouxe novamente para a realidade. O problema é que ele deveria ter aprendido da primeira vez que precisava ter um controle melhor sobre as suas safadezas. Não faz muito sentido que esses dois simplesmente esqueceram de tudo que aconteceu também. Afinal, ela encontrou o cara totalmente paralisado na mesa com um estranho ameaçando finalizar os dois. É meio estranho você só esquecer de todos esses acontecimentos, principalmente de um cara que tinha a senha do alarme da sua casa, e poderia entrar nela a qualquer momento para te mandar para a cidade do pé junto. Sem contar que o cara cortou a bigorna dele na frente da mina, claramente mostrando que não queria que ela engravidasse, ou que ele terminasse o que estava fazendo. E mesmo assim ela decide que quer ter mais filhos do cara, além de emprestar pra amiga. Isso chega a ser surreal. Afinal, só tem esse cara no mundo para essas duas procriarem, e eu nem vou falar que nenhum deles sabe que existe um padre no mundo, né? Após um encontro desse, o mínimo que eu faria seria benzer a casa inteira, já que foi provado que existem demônios nessa realidade. Esse é o tipo de coisa que faz um ateu virar crente na hora. Ou essa mula simplesmente estava em negação, ou ele teve a memória apagada. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube. No bom sentido, é claro. Além do Derrotando Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre outros tipos de filme que não se encaixam aqui no Derrotando Filmes. E lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa pra vocês. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último, tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então, pra quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera! E se vocês recebessem uma proposta dessa Sucubus, vocês aceitariam ou deixariam de lado? Me contem nos comentários. E se você vivesse em um mundo dominado por uma criatura bizarra, que apenas o toque dela é o suficiente para te controlar, o que você faria? Quer saber se essa família vai sobreviver a essa criatura? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de não confiar em todo mundo que você conhece na internet, pois podem ser pessoas mal intencionadas que querem roubar a sua vida.